Há muita coisa na Bíblia, nas profecias, que são para nossa advertência e admoestação, para que possamos prestar atenção às instruções, para não sermos pegos desprevenidos, como Jesus disse: eu voltarei, vigiem, não sejam pegos de surpresa como um ladrão. Não precisamos ser assim, precisamos dar a mensagem o sonido certo e queremos contar às pessoas sobre as coisas que acontecerão em breve. Às vezes algumas pessoas nos questionam dizendo: por que vocês gastam tanto tempo com profecias? Por que falam tanto sobre coisas negativas? Bem, não é negativo quando você está dando um alerta de amor para as pessoas dizendo: ei, olhe só essas coisas, tomem cuidado. Na verdade, advertir contra um erro é um dever de cada um. Eles sabem que você não vai concordar com isso, então vamos lhe dar a nossa alternativa. E vai parecer que eles estão lutando contra nós, mas na verdade estamos apenas empurrando tudo para frente e para trás, buscando o nosso caminho. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um episódio de A Verdade Importa. Faz um tempo que estamos afastados, mas por uma boa razão. Mas estamos gratos por estar mais uma vez com vocês aqui e hoje falaremos sobre coisas muito importantes. Vamos começar falando sobre o Projeto 2025. Esse projeto é um documento de transição presidencial dos Estados Unidos. Nós vamos dar uma olhada também na Laudato Diem, que é a Laudato Si 2.0. Assim como algumas coisas que estão acontecendo em Israel do ponto de vista evangélico. E isso para tentar entender a perspectiva do falso profeta com relação a esse assunto. Portanto, começaremos com o Projeto 2025. Sim, nós já fizemos alguns sermões a respeito desse tema e eu suponho que muitos adventistas já tenham ouvido falar desse tema, e alguns até estudado. Hoje eu quero dar nossa contribuição a respeito desse tema. Eu sei que outros ministérios também já falaram dele, mas eu acho que é realmente um assunto muito importante. Nós já vemos há muito tempo aqui falando sobre o que vai acontecer no futuro, sobre Satanás aparecendo como Cristo, fazendo milagres. Portanto, não há razão para não estudarmos mais uma vez os movimentos do falso profeta. Nós veremos hoje como esta entidade está observando essa corrente de eventos. E o interessante é que este é um assunto recente. Trata-se de um documento de mais de 900 páginas. Não é um arquivo pequeno. Não? Não como o Laudato Deum. Sim, a Laudato Deum tem apenas 18 páginas. É um documento curto que apenas acrescenta uma coisa ou outra à Laudato Si de 2014. Mas hoje nós vamos nos aprofundar neste assunto pela perspectiva dessa grande dialética hegeliana que está ocorrendo entre a esquerda e a direita, entre as ideologias dos globalistas e as ideologias da direita conservadora de esquerda. Vamos tentar decodificar o que realmente está acontecendo. O tema do estudo de hoje é Decodificando o Projeto 2025. Nós vamos tentar compreender as visões escatológicas e objetivos do falso profeta com relação ao Projeto 2025. Mas antes de fazermos isso, nós sempre gostamos de usar as escrituras para fazer as pessoas compreenderem por que estamos falando sobre isso. Vamos analisar alguns versos bíblicos, apenas para contextualizar. Em Ezequiel 33, verso 7 é dito: portanto, ó filho do homem, eis que te coloco como vigia sobre a casa de Israel. Assim, tu ouvirás a palavra de minha boca e dará a eles a minha advertência. Portanto, Deus está dizendo ativamente a Ezequiel aqui que há uma grande mensagem para o seu povo. Eles precisam dar ouvidos às advertências. E é isso que tentamos fazer aqui, dar o alerta. E esse alerta está ali em Apocalipse 14, versos 9 a 12. E eu acho que aqui está apenas a última parte. Diz assim: e o terceiro anjo seguiu-os com uma grande voz, dizendo: se qualquer homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou em sua mão, o mesmo beberá do vinho da fúria de Deus. Agora, qualquer cristão verdadeiro não deseja nem para o seu pior inimigo que este receba a fúria de Deus. O próprio Senhor deseja que os homens maus se arrependam para que não tenham que beber da sua ira. As pessoas vivem nos dizendo: por que vocês perdem tanto tempo com profecias? Por que falam tanto sobre coisas negativas? Bem,
não são negativas quando se está tentando advertir as pessoas, dizendo, olha, toma cuidado. Na verdade, é o nosso dever adverti-las a respeito do que Deus disse. Caso contrário, seremos sentinelas que não são aprovados. A Bíblia diz, vocês precisam ser atalaias aprovados. E se não dissermos nada, o que é um atalaia? Se eles estão apenas observando, um atalaia não apenas observa, ele avisa sobre as coisas que está observando. E há muitas coisas na Bíblia, nas profecias, que são para o nosso aviso e admoestação, para que possamos prestar atenção às instruções, para que não sejamos pegos de surpresa, como Jesus disse. Eu estou voltando. Não sejam pegos de surpresa como um ladrão à noite. Não precisamos ser assim. Precisamos dar à mensagem um sonido certo e precisamos falar às pessoas sobre as coisas que estão para acontecer em breve. E vamos nos apressar, não gastando tanto tempo com alguns versos e citações, Pois já falamos porque sobre já eles. falamos sobre isso e temos muito material Sim. para analisar nos próximos episódios. Sim. A voz do verdadeiro vigia precisa ser ouvida agora por toda a fileira, pois estamos na preparação do grande dia do Senhor. Ou seja, se não estivermos nos preparando agora, chegaremos num ponto no qual não haverá mais tempo. Então, hoje, faremos o nosso melhor para compartilhar com as pessoas aquilo que compreendemos sobre como nos prepararmos. Você tem que se preparar antes da crise e não durante a crise. Exato. E no final da citação, ela diz que também há um trabalho para os vigias fazerem. Ela diz, estes devem ser puros, devem abandonar o eu, serem firmes, inamovíveis, sempre abundantes da obra do Senhor. Portanto, não devemos apenas anunciar o que está acontecendo, mas viver de acordo com a palavra de Deus. Passar pela santificação, crescer cada vez mais em graça por meio da fé em Cristo. Portanto, como eu já disse, não é apenas anunciar, mas viver a mensagem. Nós também estamos preparando as mentes e os corações para a volta de Jesus. E sobre isto, já falamos bastante sobre os 3 poderes que vemos identificados na Bíblia. O dragão, que sabemos ser Satanás, a besta, que é o papado, e o falso profeta, que, conforme já vimos, são as igrejas protestantes apostatadas dos Estados Unidos. Para aqueles que não sabem o que significa isso, assistam os nossos outros episódios para aprenderem sobre o assunto. Tivemos episódios inteiros sobre a segunda besta, a besta semelhante a um cordeiro de Apocalipse. Você verá até mesmo na miniatura há uma imagem de um bisão. Portanto, você pode dar uma olhada nesses episódios. Com certeza. Agora, uma das coisas que geralmente focamos aqui é no papado. No entanto, daqui em diante, também é muito importante mantermos os olhos na América protestante, pois ela tomará ações muito importantes com relação às profecias daqui para frente. Então eu gostaria de ler apenas como um lembrete o porquê nós estamos focando no protestantismo, mais do que necessariamente no papado como sendo o poder primário. Mas lembre-se, é óbvio que é muito importante saber o que o Papa está fazendo. Bem, ela estará levantando a cabeça novamente. Recebeu uma ferida mortal e está em processo de cura. Portanto, uma vez curada, obviamente, estará de volta à frente do quadro. Mas, por enquanto, em Apocalipse 13, estamos na segunda besta. E o papel da segunda besta é curar a ferida da primeira. É por isso que estamos focando tanto no protestantismo, porque queremos ver quando eles farão essa cura. Veja só o que diz esta citação de Ellen White. Então vi a mãe das prostitutas. Vi que ela não era as filhas, mas que era separada e distinta delas. Vi que ela havia tido o seu tempo e que já passou. E as suas filhas, as denominações protestantes, seriam as próximas a entrar no cenário e agir na mesma mente que sua mãe agiu quando perseguiu os santos. Em breve exercerão o mesmo poder que a mãe exerceu. Isso nos dá informações muito relevantes. Por acaso, os protestantes estão hoje perseguindo as pessoas da mesma maneira que Roma perseguiu no passado? Ainda não. Ainda não. Mas será que isso está no processo? E é sobre isso que vamos falar. É isso que queremos descobrir. Mas para aqueles que dizem que sim, não é verdade. Os protestantes ainda não estão fazendo exatamente o que Roma fez no passado, mas nós podemos ver que estamos caminhando para isso. Há alguns eventos recentes e principalmente discursos que estão sendo feitos que já estão lembrando a perseguição que Roma fez em nome de Deus no passado. Eles vão dizer, olha, nós somos os mocinhos, nós temos razões morais para repetir a perseguição de Roma. Bem, a segunda besta é representada como um cordeiro.
portanto parece cristã protestante, mas falará como um dragão. Portanto, ela terá uma voz diferente da que aparenta ter. E, como você disse, fará a mesma perseguição que o papado fez na Idade das Trevas durante os 1260 anos, de 538 a 1798. E por que era tão sombria? Porque politicamente ela era sombria, religiosamente ela era sombria. As pessoas não podiam ler a Bíblia, precisavam que ela fosse interpretada para elas. Elas eram forçadas a praticar a religião de uma maneira específica. E o Estado, especificamente, era controlado pela religião. Portanto, todos esses aspectos são os que estamos esperando que os Estados Unidos comecem a fazer. Exato. E como já disse, estamos vendo coisas que estão acelerando o rumo para o cumprimento profético. E nós temos a Bíblia para nos endossar nessas conclusões. Ele tinha 2 chifres como cordeiro e falava como dragão. E o verso 12 de Apocalipse 13 diz: e exercia todo o poder da primeira besta. Então veja que isso corrobora com a citação que acabamos de ler. Quando a ferida de morte da primeira besta for curada, todo mundo a adorará. Bem, outro aspecto importante nessa questão é que há muitas pessoas em todo o planeta focando na ONU, no Fórum Econômico Mundial, dizendo: vejam, é aqui que tudo está acontecendo. Mas, como vimos, a segunda besta, o falso profeta, tem que fazer a sua obra primeiro nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que essas coisas internacionais não tenham nenhum papel, mas primeiro, para que tudo isso aconteça, da maneira como a Bíblia diz, é necessário que a América atue primeiro. A América, a terra da liberdade religiosa, se unirá ao papado na imposição da consciência para compelir o homem a honrar o falso sábado, e os povos de cada país do globo serão levados a seguir o exemplo. Então veja que isso primeiro tem que acontecer nos Estados Unidos e depois no resto do planeta, ao menos nessa escala concernente ao final dos tempos. E nós constatamos que a Bíblia, em Apocalipse 13, corrobora esta ideia. Pois diz que a segunda besta, ou seja, os Estados Unidos, faria grandes milagres a fim de enganar os homens. Nós já falamos a respeito disso em outros episódios. Portanto, o que vai fazer toda a diferença serão esses milagres, estes eventos sobrenaturais ocorrendo nos Estados Unidos. Quando isso ocorrer, haverá apoio religioso suficiente para a imagem da besta influenciar todo o restante da Terra, que será então a imagem da besta que morreu e reviveu. Então veja que tudo isso é corroborado pelas Escrituras. E apenas para contextualizar, veja, nós admitimos, somos adventistas, nós não escondemos esse fato. Porém, existem algumas pessoas que não se unem ao adventismo porque olham para ele dizendo: ah, tem um monte de problema nessa igreja aí. Também existem pessoas dentro do adventismo que estão pensando em sair por causa dos mesmos problemas. Eu gostaria então de mostrar isso daqui, porque da mesma maneira que Israel, isso, lá atrás, também teve grandes problemas com relação à obediência a Deus. Ainda assim, a verdade sobre o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, não poderia ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. E o mesmo acontece hoje. Veja, Satanás operará seus milagres para enganar. Ele exibirá seu poder como sendo supremo. Agora veja que ela coloca isso daqui como sendo algo do futuro. Isso bate com o aparecimento de Satanás como Cristo, realizando todo tipo de milagres, até mesmo supostas ressurreições. Haverá realmente uma pressão muito grande em cima da igreja. Veja só o que ela diz sobre este momento. Parecerá que a igreja está prestes a cair, mas ela não cai, ela permanece. Enquanto os pecadores em Sião serão peneirados para fora, sobrará apenas o precioso trigo. Então, temos que entender que o estado no qual estamos, apesar de sermos sim a igreja remanescente, não é uma linha reta em direção a Deus. Na verdade, até mesmo neste momento aqui em que Satanás estiver fazendo todas essas coisas, a igreja parecerá estar em maus lençóis. Ou seja, nossa situação vai piorar ainda mais. Mas isso não quer dizer... E vai piorar. Sim. Porque nós estamos na Laodiceia de Apocalipse, capítulo 3. Lá diz que nós estamos em um estado de Laodiceia, o que significa que pensamos que estamos bem, mas na verdade somos pobres, cegos e nus, que nos esquecemos de estudar a nossa Bíblia. Esquecemos de nos familiarizar com que as profecias que nos dizem o que vai acontecer
Estamos ficando desinteressados, preguiçosos. E os indivíduos não representam a verdade. O fato é que a Bíblia é a verdade e o que está na Bíblia é a verdade. Portanto, nós veremos pessoas que estão parecendo que a igreja vai cair, porque elas não estão seguindo o conselho, não estão seguindo as escrituras bíblicas. Mas isso não denota que a mensagem por trás desse movimento seja falsa. Só porque você vai para a universidade não significa que você será médico. Talvez você tenha ido à escola, tenha reprovado, e isso não é culpa da escola, é culpa das pessoas que não continuam. Sim, e se cada pessoa boa dentro do povo de Deus deixasse a igreja, não sobraria ninguém para levar adiante a advertência e conduzir as pessoas na direção correta? E para aqueles que dizem que a igreja remanescente é apenas quem segue Deus de todo o coração, é bom salientar que as características que apontam para a igreja de Deus sempre existiram ao longo da história. Isso quer dizer que ela pode ser identificada ainda nos dias de hoje. Podemos sim encontrar a igreja remanescente de Deus. É uma igreja global. Então a gente só queria acrescentar esse detalhe. E, na verdade, vemos mais detalhes ali na segunda parte que diz assim: somente aqueles que têm vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho serão encontrados entre os leais e verdadeiros, sem mácula ou mancha de pecado, sem corrupção em suas bocas. Portanto, a questão é: não se trata apenas de ficar entre o povo de Deus, mas temos que fazer nossos esforços por meio da fé no sangue de Jesus como expiação pelos nossos pecados. E essa é uma referência a Apocalipse 7 e Apocalipse 14, falando sobre esse grupo de 144 mil que terá uma mensagem especial para dar. Imagine se aqueles com essa mensagem especial se separassem. Não haveria corpo para os de fora entrarem em alguma coisa. Eles sairiam de Babilônia. Mas para onde? Sim, sairiam de Babilônia para entrar aonde? Portanto, o povo de Deus tem um nome, é uma organização a qual você pode unir-se. E caso você esteja espantado com a situação do adventismo hoje, lembre-se, você não está seguindo um grupo de pessoas, você está seguindo ensinamentos de Deus. Assim mesmo como os israelitas no passado, a verdade dos ensinos de Deus estava naquele povo. Então nós sabemos dos problemas atuais, e pode ser que isso encoraje algumas pessoas. Agora, para compreender a estrutura na qual Satanás está levando tudo isso adiante, a fim de enganar o mundo, precisamos compreender Mateus 24, versículo 4, aonde Jesus identifica a característica daquilo com o que teríamos que lidar. Ele não disse, cuidado com esses perversos que vão roubar a liberdade de vocês, mas ele disse, cuidado para que ninguém vos engane. Então o aspecto do engano precisa muito da nossa atenção. Isso porque grande parte do mundo hoje está olhando para distrações, como Klaus Schwab e Greta Thunberg, como está ali atrás de você. A maioria do mundo, seja evangélico, protestante, ateu, seja lá o que for, estão olhando para a Organização Mundial da Saúde, o Fórum Econômico Mundial, Nações Unidas, esse tipo de coisa. Estes são os malvadões de hoje. O problema é que o engano não é tão bom, a menos que seja sutil. Se for tão óbvio, estranho e diferente do que você está procurando, vai ser difícil enganá-lo. Portanto, tem que ser muito semelhante estruturalmente do que você acha que seria quase certo, se não estiver vendo exatamente o que a Bíblia está tentando dizer. E é por isso que esse projeto 2025 está sendo levado adiante de maneira tão sutil. Enquanto o mundo está focado nos malvadões, os mocinhos, segundo o mundo, deveriam ser justamente o foco da nossa atenção. Devemos vigiá-los. Mas a maioria do mundo, porque estão focados nos malvadões e em todo o sistema deles que eles querem pôr no mundo, não vão perceber o verdadeiro inimigo. Pelo contrário, eles vão dar apoio ao verdadeiro inimigo quando este vier com seu grande engano. E é aí que a coisa vai ficar feia. O problema principal não são apenas essas pessoas de hoje. Efésios 4, verso 14, nos dá a estrutura que Satanás utilizará. Nós já falamos sobre a coisa que Satanás mais quer. Ser adorado. Exatamente isso. Nas tentações com as quais Satanás tentou Jesus, a última o levava para o alto do monte, dizendo, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então, em meio a todas as coisas com as quais o mundo está tão preocupado, está o verdadeiro objetivo de Satanás, que é a adoração de todos os seres humanos. Ele quer estar no lugar de Deus. Ele quer receber o que é de Deus e quer a adoração que Deus e Jesus receberam. Exato.
Efésios 4,14 nos dá essa estrutura. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, Satanás vai usar doutrina para confundir e enganar o homem. Eu também coloquei lá embaixo o componente da pressão de grupo. Nós sabemos que ele se utiliza muito dessa ferramenta também. E esta pressão será mais forte do que nunca. As pessoas realmente serão colocadas contra a parede. E a Bíblia deixa isso muito claro. Veja, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui eu coloco milagres, ilusões. Mas essa astúcia enganosa e fraudulenta já pode ser vista lá no Jardim do Éden. Lá Satanás utilizou esse mesmo elemento que utilizará no fim. Então vemos como estes 3 elementos serão as ferramentas a serem utilizadas para enganar todo o planeta Terra, para fazer com que todos adorem esse sistema. Porque ele não se importa se você escolhe adorá-lo, ou se foi enganado, ou se está apenas seguindo a pressão dos colegas. Em Apocalipse 13, diz que você pode receber a marca em sua mão ou em sua testa. Portanto, isso significa que, se você apenas seguir suas obras ou seus pensamentos, escolhendo conscientemente que sim, isso não importa para ele. Sim, se você acredita no elemento da falsa doutrina, já está enganado. Ou nas ilusões, já está enganado. Ou se cede à pressão de grupo, também já perdeu. É por isso que esses 3 elementos levam para o mesmo centro, que é a questão da adoração. Deus, por outro lado, quer que o sigamos por escolha própria, por amor. Ele não força. Exato. Ele não quer que ninguém o adore de maneira forçada de jeito nenhum. Ele quer que o adoremos por livre e espontânea vontade, por escolha. Então, agora que já temos esta contextualização, vamos nos aproximar um pouco naquilo que está acontecendo hoje. Nós veremos que esta imagem da besta é também o falso profeta. Ele tem um papel a desempenhar para curar o ferimento da primeira besta. Vamos continuar lendo. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso deve controlar o governo civil de forma que a autoridade do Estado será também empregada pela Igreja, a fim de conseguir os seus propósitos. Considerando tudo aquilo que já vimos em profecia, precisamos ver um poder religioso nos Estados Unidos, um governo cristão protestante. Apesar das filhas servirem a mãe, as duas são distintas. As filhas irão fazer aquilo que a mãe fez no passado. Então esse poder religioso precisa crescer até chegar ao governo civil. E o que estamos vendo hoje? Bem, já mostramos aqui que 7 dos 9 ministros de justiça da Suprema Corte Americana são católicos. E a essa altura já ficou claro que o objetivo deles é acabar com o muro que separa a Igreja e o Estado. Em uma sequência de decisões, o tribunal ficou contra as políticas baseadas na premissa do secularismo, ou seja, estão realmente tentando unir a Igreja ao Estado. Existe um artigo que saiu recentemente, em agosto agora de 2023, que diz que a Suprema Corte está demolindo esse muro entre a Igreja e o Estado. Ela derruba e destrói. Exato, esse muro está sendo demolido. Existem 2 aspectos da Igreja e o Estado dentro da estrutura dos Estados Unidos. Você tem o aspecto que é o financiamento de escolas religiosas com dinheiro público. Isso já está descartado há décadas, como muitos já devem saber. E o segundo aspecto é o aspecto da coerção, que é onde as coisas realmente ficam assustadoras. Porque se você remover a cláusula da coerção, bem, aí você pode começar a prender as pessoas que não sigam esses princípios. E é isso que diz o artigo. Por muito tempo, entendia-se que a cláusula era para garantir estrita separação entre a Igreja e o Estado e, especialmente, proibir o financiamento público para instruções religiosas. E o que ele diz logo em seguida? Mas isso foi há muito tempo. Então a gente não está nem mais... desculpa, não percebemos que o dinheiro está indo para escolas... Não, o passo 1 já era faz tempo. Agora estamos no passo 2, que é a coerção. E diz assim na segunda parte: isso faz com que a lei contra a coerção tenha apenas mais um pouco de vida. Veja só, Mackenzie, apenas um pouco de vida. Imagine, igual os videogames em que você tem barras de energia. Quando o personagem está bem, a barra está cheia. Mas nós estamos aqui no finzinho, quase sem energia. O engraçado é que a maioria das pessoas, ao ler isso, não pensaria assim. Elas pensariam, isso está longe de nós. Não tem como eles criarem leis de aplicações religiosas em
todo o governo. E que a igreja está no controle e tudo mais. Mas nós estamos vendo um impulso muito forte e as pessoas vão ver que isso não é algo distante, é algo que está bem ao lado. Está muito mais próximo do que as pessoas pensam. Basta ver as decisões que a Suprema Corte está tomando recentemente. Mas as pessoas estão tão distraídas com suas próprias vidas, com seus milhões de afazeres, que nem percebem essa mudança. E, em parte, também é Satanás que está procurando nos distrair dessas coisas. Mas vamos continuar. Até mesmo Gorsuch parece admitir, por exemplo, que o governo não possa enviar a polícia para prender alguém que se recuse a participar de uma missa católica ou a multar um luterano que se recuse a converter-se para o cristianismo evangélico. O estranho nesse exemplo aí que ele deu é que esse é exatamente o tipo de coisa que nós vamos ver no futuro. É a missa católica, é o cristianismo evangélico, são aspectos como esses. O fato de eles mencionarem isso significa que é um pensamento, certo? Sim, está ali na cabeça deles. Exato. E estes dois exemplos estão sendo forçados naquelas coisas das quais estamos alertando aqui, que é o catolicismo e, especificamente, o protestantismo evangélico. E vamos falar sobre as leis azuis, ou pelo menos fazer referência a elas, que faziam exatamente isso. Prendia as pessoas por não cultuarem da maneira que o Estado queria. Então, o fato de que isso já está nos livros, então eles estão aludindo a isso novamente, eles estão falando sobre essa separação da igreja e Estado, levando uma bola de demolição para isso. Nós vamos voltar a esse Estado de novo. Sim, e na verdade, a terceira parte da nossa série sobre sábado e domingo vai falar a respeito disso, mas é muito importante compreendermos isso aqui primeiro. Primeiramente, vamos aprender o que é esse projeto 2025 e então, num episódio futuro, vamos dissecar o documento Recuperando o Sábado, escrito pelo professor jesuíta, a respeito de o domingo ser um direito universal da humanidade. Então, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de paciência que nós vamos falar sobre essas coisas. Outras coisas surgiram nesse meio tempo que precisamos abordar primeiro. Sim, algumas coisas aconteceram. Mas, enfim, o Gorsuch parece admitir que a lei contra a coerção ainda tem um pouco de vida, mas a verdade é que estão trabalhando duro para livrar-se dela completamente. E isso nos leva para o assunto do episódio de hoje. Projeto 2025. O que é isso, afinal? O Projeto 2025 é um guia de mais de 900 páginas que aborda vários aspectos do governo americano e de suas funções. Ele aborda uma grande coalizão de mais de 70 organizações conservadoras que se unem a fim de preparar e aproveitar oportunidades dentro do governo dos Estados Unidos na preparação para a transição para um governo conservador, republicano e focado em religião. O objetivo é reunir um grupo de conservadores alinhados, preparados e treinados a fim de trabalharem desde o primeiro dia para desconstruir o Estado administrativo. E o que temos dito há muito tempo? Todos se perguntavam por que estamos dizendo que isso virá do lado conservador. O lado conservador não é o lado bom. Por que somos contra o lado liberal da extrema esquerda? Mas aqui estamos vendo, há esse documento de 900 páginas e é um guia do governo dos Estados Unidos sobre as suas funções e como faremos a transição para um governo republicano, conservador e religiosamente focado. Portanto, um governo de extrema-direita com foco religioso, e isso é Apocalipse 13 na íntegra. É exatamente isso que deveríamos esperar. E as pessoas pensam, por que Projeto 2025? Bem, é porque no ano 2024 teremos eleições nos Estados Unidos e veremos mais uma vez a luta entre esquerda e direita. Será uma verdadeira briga de galo. E em 2025, ou teremos um novo presidente, ou teremos o presidente atual em um segundo mandato. Uma dessas duas coisas vai ter que acontecer. Então aqui vemos esse grupo querendo preparar essa transição para o novo governo. Agora, quando você vai para o site deles, veja o que está escrito ali na página principal. Construindo agora uma vitória conservadora por meio da política, pessoas e treinamento. Agora, esse aspecto da política é interessante, porque existem grupos de discussão ativamente debatendo sobre um novo sistema financeiro. Nós vamos falar sobre isso. Mas esses grupos de discussão de hoje
estão desempenhando um papel enorme na criação e implementação de novas políticas do governo dos Estados Unidos e por todo o mundo. Eles continuam dizendo: não é suficiente para os conservadores vencerem as eleições. Se queremos resgatar o país, veja só a linguagem deles. Eles se julgam os heróis que lutam contra os vilões globalistas. E isso se aprofundará ainda mais nos episódios posteriores, porque as pessoas que parecem ser os heróis, na verdade, não são os heróis da história, mas são aqueles que são interpretados como heróis. É um jogo dialético hegeliano de tese e antítese. Eles sabem que você não vai aceitar isso, então vamos lhe dar a nossa alternativa. Sim, e a esquerda e a direita trabalham pela mesma causa. Isso é claro quando você entende o que está por trás de tudo. Se vamos resgatar o país das garras da esquerda radical, então precisamos tanto de uma agenda governamental como das pessoas certas no lugar certo. E agora, já no próximo parágrafo, esse é o objetivo do projeto de transição presidencial 2025. Então, o objetivo principal deles é colocar um presidente ali. E logo logo vamos ver quais são os candidatos preferidos. Eu só quero fazer um comentário aqui sobre os participantes. No próximo slide, nós mostramos algumas dessas pessoas aqui. Esse projeto 2025 não é o governo que executa esse projeto. Sim. São as pessoas que pressionam tudo numa certa direção. E há uma agenda por trás. E todas essas agendas são tipo organizações de fachada para coisas diferentes. E podemos ver como todo o cenário está se desenrolando aqui. Sem dúvida. Na verdade, a razão pela qual colocamos isso aí é para mostrar que não é apenas a visão de um grupo apenas. Não é que a gente pegou só o documento de um grupinho isolado por aí. Não, na verdade, esse documento é fruto de um esforço gigante unificado para cristianizar o governo dos Estados Unidos. E esses grupos são liderados por pessoas religiosas conservadoras. Você não vai na primeira linha de conservadores americanos e encontra lá pessoas seculares. Não, você encontra pessoas religiosas de verdade na cabeça de cada um desses grupos. Imagine um ônibus com 70 pessoas. Quem está dirigindo o ônibus é a Heritage Foundation. É um grupo chamado Heritage Foundation, que se intitulam de o grupo mais importante de discussão dos Estados Unidos. Esses caras se consideram no topo da montanha da hierarquia dos grupos de discussão. E existem muitos lá nos Estados Unidos. Milhares pelo mundo. E já falamos sobre os grupos de discussão antes, como o Clube de Roma. Sim. Esse é um grupo de discussão. E esses grupos são sempre os mentores. Esses são os caras que estão criando as políticas, que estão dirigindo, sejam elas sociais, econômicas. Você tem os Bilderbergs, você tem todas essas organizações diferentes que são os grupos de discussão planejando o que vai acontecer. E quase parece que eles podem profetizar, porque eles só estão planejando e seguindo o plano. E esse é um jeito muito bom de se fingir que você vê o futuro. É planejando ele. É colocar estratégias em práticas de maneira que a coisa termine do jeito que você queria. Então, a Heritage Foundation existe desde 1973. E nós sempre gostamos de ir direto na fonte das coisas, de onde elas estão saindo. Se alguém tira uma fruta da árvore e te dá, eu quero saber de que árvore foi. Quem plantou aquela árvore? Qual o fertilizante? Sim, que fertilizante utilizaram para eu entender a fruta? Como aquilo lá existiu? O que eu estou comendo? O que eu estou comendo? O que eu estou colocando dentro do meu corpo? E ao fazermos a mesma coisa aqui, descobrimos que ele foi fundado por 3 pessoas: Paul Weyrich, Edwin Fowler e Joseph Coors. Já falaremos sobre eles. Mas veja que desde 1973, e eu não sei exatamente em que ponto a dialética hegeliana estava nessa ocasião, seja mais para o conservadorismo ou mais para o liberalismo, mas vemos que foi estabelecida como uma resposta para os planos liberais de formação de políticas. Então, o objetivo da Heritage Foundation é combater o viés esquerdista por meio da formação de políticas, se quisermos colocar em outras palavras, por meio da lei. As formações de políticas se transformam em leis. Então, esses grupos de discussão desempenham um papel muito importante, porque as políticas e futuras leis são estabelecidas a partir deles. É por isso que estamos falando sobre isso aqui. O interessante é que em 1973 era Richard Nixon o presidente na época.
Portanto, todas essas coisas são colocadas em prática por um motivo exato. E não podemos descartar nenhum ponto. Não temos tempo para falar de tudo, mas agora vamos dar uma olhada em um pouco mais de detalhes sobre esses caras. Sim, vamos dar uma olhada em quem são esses 3 fundadores. Sem nenhum preconceito, apenas queremos saber. O Sr. Wainwright era um católico. Ele era muito conhecido por conseguir mobilizar a direita religiosa e foi fundamental na formação da Maioria Moral, uma organização política que visava avançar os valores conservadores cristãos. Bem, se ele era um católico, como ele definia os valores cristãos? Pelo catolicismo. Pelo ensino social católico. E como ele define a moral? Ensino social católico. Então, ao olharmos para isso, não dá para dizer apenas, eu sou cristão. Não. É preciso ver os valores cristãos que você defende. Do contrário, não haveria o catolicismo e o protestantismo. Haveria uma religião só. Então, os valores têm que ser analisados. E o catolicismo, nós já falamos sobre isso, diz que eles vêm antes do governo local, porque eles são um reino em si. Portanto, você precisa ser leal a eles primeiro. Portanto, quando olhamos para as pessoas envolvidas ali, e essas são pessoas do alto nível, não são apenas pessoas do tipo, eu vou à igreja no Natal. Esse tipo de pessoas. Sua fidelidade total tem que ser a organização mãe. Portanto, todas as políticas que eles promulgam terão que passar por esse filtro. E este sempre tem sido o desafio com relação a católicos ocuparem posições de poder, porque a simples membresia deles com a Igreja Católica Romana, no caso de serem praticantes, eles têm que fazer as suas confissões a um padre. E isso é preocupante do ponto de vista político. Imagine só um monte de oficiais do governo do Partido Comunista Chinês fazendo confissões a um padre. Isso não seria aceito. O mesmo problema existe com o presidente americano se confessando a um padre. Então, os protestantes sempre se preocuparam com essa questão. Mas agora, parece que as pessoas não ligam mais. E algumas pessoas olham pra gente como os caras maus, porque a gente ainda vê essas coisas como problemáticas. Mas se você analisar a questão de maneira fria, é sim um problema. O Edward Fulner, a mesma coisa. Foi educado em uma escola jesuíta e é um católico devoto. E finalmente Joseph Kors. E é aqui que começamos a ver a mescla entre o catolicismo e o cristianismo evangélico. Ele era um conservador cristão evangélico. Ele acreditava na importância dos valores tradicionais e estava comprometido a avançar as políticas que ele acreditava fortaleceriam as famílias e comunidades. A palavra tradicional continuará aparecendo repetidamente. Sim, a tradição será o grande elemento unificador das religiões, das escolas de pensamento que são conservadoras. E um bom exemplo disso é a nova primeira-ministra da Itália, cujo sobrenome é Maloney. Eu não me lembro do primeiro nome dela. Mas ela saiu de um ambiente muito forte de extrema esquerda e tornou-se uma conservadora de ultradireita. Ela não diz ser ela católica ou não, mas sendo a primeira-ministra da Itália, com certeza ela não é protestante. Provavelmente é católica. Mas quando analisamos a campanha dela, ela defendeu valores tradicionais, a família. Ela parecia uma evangélica protestante concorrendo à presidência. E lá está ela, bem nas entranhas da besta, por assim dizer, na Itália, representando a extrema-direita. E se eu não me engano, a Nova Zelândia acabou de eleger uma extrema-direita também. A Austrália também está se movendo para a extrema-direita. É possível ver o pêndulo mudando de lado no mundo inteiro. Em breve, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E essa palavra tradicional, dentro dela está a tradição, que é o principal fator do catolicismo romano. Eles dizem que a tradição se sobrepõe à Bíblia, e a tradição deles, como Igreja Católica, pode reescrever. Já falamos muito sobre isso, que eles podem ir contra a Bíblia em qualquer aspecto. Podem mudar o dia de descanso, podem fazer isso, podem fazer essas mudanças. Portanto, quando falamos de valores tradicionais, não significa valores bíblicos. Esse detalhe é muito importante. Diz valores tradicionais. E eu só quero salientar isso para que as pessoas não fiquem confusas, pois não são os valores da mãe, do pai, do avô, os valores cristãos. Não são valores bíblicos. É uma coisa diferente. É uma palavra código que eles estão usando. Mesmo a reforma protestante baseou-se no princípio do sola escritura contra a tradição católica. Então, tem coelho nesse mato aí, sabe?
Isso tudo não é só na Escritura. Mas a questão é que vemos os católicos evangélicos se unindo no projeto 2025. E isso vai ser muito interessante de se analisar, especialmente sob a perspectiva do conflito hegeliano. Mas enfim, esses aí são os fundadores em 73. Mas será que hoje mudou? Bem, veja só o cabeça atual da Heritage Foundation. O nome dele é Kevin Roberts. Ele é um católico romano. Agora, o curioso é que antes dele, o líder era um evangélico protestante. Então veja que eles ficam alternando. Mas a organização representa as duas escolas de pensamento. Agora ouça o que o Kevin Roberts tem a dizer. O que a Legato significa para você e a Michelle? Não apenas uma grande rede de influências, mas um reforço dos nossos valores católicos. E desse reforço, coragem. E eu acho que essa é uma das coisas que, seja em nossos encontros ocasionais ou anuais, ou mesmo dentro das relações de amizades que desenvolvemos, apenas a coragem, especialmente o caminho da política e cultura e sociedade, devem seguir por esse valor, para enfrentarmos os desafios e não perdermos o ânimo. Este vídeo se refere a Legatos, é um projeto diferente do projeto 2025. Mas a questão é que este daí é o líder da Heritage Foundation dizendo que ele quer os valores católicos. Então, que tipo de valores teria esse homem que está na liderança de grupos que influenciam leis? Valores católicos. Valores católicos. Valores católicos, valores sociais católicos. Isso é importante, porque eu acho que ninguém separa o seu trabalho pessoal da sua visão de mundo. Bem, o fato de haver católicos e protestantes nesse documento, a força motriz será o catolicismo, porque eles não mudam, e eles dizem que não mudam, certo? O protestantismo mudou muito e está retornando à sua base, que é a igreja mãe, que é o catolicismo romano, pois essa é a igreja que passou por toda a Idade das Trevas. E então, os reformadores começaram a dizer: hey, temos um problema com algumas coisas que estão se perdendo aqui, e agora temos que voltar ao ponto de partida. Sim, e vemos que esse Kevin Roberts, da Heritage Foundation, dizer que, apesar de estarmos em meio ao movimento globalista mais forte que já vi em toda a minha vida, segundo ele, a era dourada do conservadorismo americano em breve surgirá. É como uma fênix subindo das cinzas. Agora, considere os anos 20, 30, 40. Esses foram os períodos hiperconservadores americanos. E ele está dizendo que no futuro será ainda mais? Isso é muito interessante. E o que há de dourado nisso? Essa é uma pergunta interessante, Mackenzie. Mas o artigo diz: a prescrição sobre como o movimento conservador, liderado por organizações como a Heritage, pode emergir a partir de um tempo turbulento, até mesmo mais forte, e em posição de tomar o país de volta da esquerda radical. Isso está alinhado ao projeto 2025, como acabamos de ver. Então, o líder dos conservadores nos Estados Unidos quer arrancar o poder da esquerda radical. E ele diz: temos todas as razões possíveis para acreditar que o conservadorismo americano em breve emergirá. E nós concordamos com ele, Mackenzie. Haverá sim a ascensão desse movimento religioso hiperconservador nos Estados Unidos. Muito bem, de volta para o documento. Agora já vimos que a Heritage Foundation é o grupo de discussão conservador mais preeminente. E ele foi fundado por católicos e evangélicos. Hoje ele é liderado por um católico. Portanto, podemos concluir que a Igreja Católica e os católicos estão levando adiante esse mesmo tipo de agenda, mas quando olhamos o documento, vemos que é exatamente o oposto disso. Diz aqui na página 48, este gabinete deveria se empenhar frequentemente em utilizar os contratos governamentais para lutar contra as políticas woke na América corporativa. A palavra woke pode ser traduzida como hiperliberalismo, hiperesquerdismo. Nós temos visto essa agenda por meio das ideologias de gênero, globalização, todas essas coisas. Tudo isso faz parte da agenda woke. E eles estão dizendo aqui que deveríamos nos livrar da agenda woke. E eu acho que o que estamos vendo hoje talvez seja a maior reviravolta hegeliana que já vimos. Talvez seja o movimento final. Porque quando esse movimento conservador chegar no poder, eu não tenho certeza se a esquerda volta. Como eu disse, eu não tenho certeza. Apenas Deus sabe. Mas, considerando-se a sequência de eventos recentes, pode ser que o falso profeta chegue para ficar. Nós estamos muito próximos dos eventos finais que devem acontecer. E as comparações que você fez aqui no slide
e de esquerda contra a direita são realmente interessantes. Porque nesse documento eles dizem que são contra a esquerda, que são contra a extrema esquerda, são contra o globalismo e todas essas coisas. Mas veremos que o objetivo final é exatamente o mesmo que o globalista, que a esquerda e tudo mais. Não tem diferença, são só palavras. Sim, e peças sobressalentes com as quais eles não se importam realmente. As coisas com as quais eles realmente se importam, eles não falam em público. Mas estamos mostrando isso apenas para familiarizar as pessoas com a dialética hegeliana, que basicamente é pegar duas ideologias opostas, soltá-las por aí, para que elas entrem em atrito uma contra a outra, resultando assim em uma síntese, uma mescla das duas. Bem, o que estamos vendo ali é a esquerda contra a direita. Na esquerda temos o comunismo. Qualquer pessoa que analise o que o Fórum Econômico Mundial e o papado diz, certamente vai concluir que o que sai da boca deles é simplesmente comunismo. Bem, é a doutrina social católica, é um tipo de comunismo socialista. Exatamente, exatamente. Tudo que vai contra a Carta de Direitos dos Estados Unidos. Então temos aí o comunismo da esquerda contra a democracia da direita. Mas veja que é uma democracia entre aspas. Nem o republicanismo. Isso não é o republicanismo. Então, de um lado, temos a cultura woke, esquerdista, contra a cultura hipertradicional conservadora. Você tem o antideus contra o Deus imposto. E um erro que as pessoas costumam fazer é, uma vez que a esquerda prega o antideus, logo devemos aceitar a direita, porque Deus está ali. Sim. Qual Deus? Sim, a pergunta é, que Deus? Se for o mesmo Deus que foi imposto às pessoas durante 1260 anos na Idade Média... Esse não é bem o Deus que queremos para nós. Com certeza não é, porque isso vai levar a terríveis situações. A igreja daquela época inventou todo tipo de tortura para forçar as pessoas a aceitarem esse Deus. Um regime que force Deus nas pessoas não é melhor do que um regime ateu. Na verdade, é até pior se você analisar bem. Afinal, é o diabo que está por trás dos dois lados, né? E, finalmente, o globalismo contra o nacionalismo. E apenas para as pessoas entenderem melhor, de um lado temos o Fórum Econômico Mundial, as Nações Unidas e eventos como a COP27. Tudo isso estaria do lado da esquerda. E do lado da direita, temos grupos como a Associação Nacional de Evangélicos, a Heritage Foundation, e poderia citar mais umas centenas ali. E esse é um ótimo exemplo do engano que o diabo está fazendo. Porque ele te dá um lado que não é bom, depois te dá um outro lado que também não é bom. E com isso, ele te deixa apenas com as escolhas dele. Pelo menos é o que ele quer que você pense. Sim, você meio que se sente obrigado a escolher um lado ou outro. Você acha que não há uma terceira opção. Veja, por exemplo, o conflito que está acontecendo agora mesmo. As pessoas querem que você escolha um lado, ou aquele ou esse. Você não pode escolher um terceiro lado, que, aliás, seria o lado da realidade das coisas. Mas vamos avançar um pouco, porque ao mesmo tempo em que esse projeto 2025 saiu, também veio a Laudato Deum, que é a Laudato Si 2.0. Ela foi lançada em 1º de outubro, e eu gostaria de dar uma olhadinha dentro dela para vermos essa luta entre a esquerda e a direita, que, curiosamente, está saindo da mesma boca. Veja só, esse jornal jesuíta diz: vamos nos unir com os nossos irmãos e irmãs cristãos no comprometimento de cuidar da criação. Precisamos nos unir às vítimas da injustiça ambiental e climática. Agora veja, existe injustiça, mas a injustiça é contra Deus, não contra o clima. A transgressão é contra Deus e não contra o clima, como se fosse uma entidade. Então veja que a criação está ali, mas veja que eles vão mudar para uma outra direção de maneira muito sutil. Eu quero só fazer um comentário à parte. Não é que concordemos com tudo que as pessoas estão fazendo de prejudicial ao planeta. Não concordamos com isso. Mas eles estão abordando um problema, mas a solução deles não é a solução que Deus teria. A solução de Deus era que nós precisamos ter as nossas casas no campo, precisamos viver da terra, precisamos trabalhar com a criação. A humanidade não é o problema. Ela foi colocada no Jardim do Éden para cuidar dele e torná-lo melhor. E o tipo de visão da elite mundial está promovendo essa ideia de que nós somos o problema, de que a humanidade é que é o problema. E nós veremos em breve de onde isso saiu. Mas ele diz: trabalhamos para pôr um fim nessa guerra sem sentido contra o nosso lar comum.
Ele disse isso para a gente ter essa sensação de que estamos juntos nisso. Por isso utiliza o termo lar em comum, o que é um pretexto para abrirmos mãos de nossos direitos individuais, porque o bem comum e a Carta de Direitos Individuais são como água e óleo, não se misturam. Então ele utiliza essas palavras bonitinhas para soar bem, mas quando você olha dentro desse documento de 18 páginas, eu me aventuraria a dizer que talvez seja um dos documentos mais científicos já lançados pela Santa Sé. Porque se você voltar a épocas diferentes, você vê todos os tipos de pontos de vista religiosos, doutrinas sociais, tudo em relação ao pecado e à vida após a morte. Mas isso é sobre temperaturas, é sobre graus, climas. Vamos dar uma olhada. Nós sabemos que a cada vez que a temperatura global aumenta em 0,5 graus Celsius, a intensidade e frequência de grandes chuvas e inundações aumenta. Olha, eu não sei se isso é verdade ou não. E mesmo que seja, eu sempre gosto de fazer a pergunta: o consenso geral é que passamos por uma era do gelo e que estamos saindo da era do gelo. Então, quem pode dizer que deveria ser diferente do que é agora? Portanto, isso é outra coisa. Mas não há um consenso sobre isso. Apesar deles quererem fazer a gente acreditar que não é verdade. Mas ele continua. O Acordo de Paris apresenta um amplo e ambicioso objetivo: manter o aumento da temperatura global média abaixo de 2 graus em níveis pré-industriais. Eu não vou entrar nessa discussão porque não faz sentido. É claro que se você industrializa algo, você vai ter mais liberação de carbono, como eles dizem aqui, né? Com o objetivo de reduzi-los a 1,5 graus Celsius. O trabalho ainda está em andamento para consolidar procedimentos concretos de monitoramento. Ou seja, eles querem monitorar o mundo inteiro. Nós vamos falar sobre isso num episódio futuro, sobre as moedas digitais, essas coisas. Isso daí precisa ser implementado antes Nós sentimos um pouco com o imposto sobre o carbono, já que esse tipo de iniciativa está sendo apresentado. Mas isso vai entrar no modo hiperativo. Com certeza. E parece que está caminhando nessa direção. Agora, eu gostaria de falar rapidamente sobre a extensão desses 2 graus, meio graus. O que isso causa é criar um limite artificial que dá a ilusão de que há um tipo de norma. Assim, a gente se sente compelido a fazer de tudo para atingir essa norma imaginária. Mas essa norma é arbitrária e é irrelevante no esquema geral das coisas. É apenas uma ferramenta de controle de indivíduos e negócios para fazê-los aderirem a objetivos sustentáveis que são basicamente impossíveis. E estamos vendo isso hoje na forma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. No futuro, ainda falaremos sobre como o carbono é uma ferramenta perfeita de controle. Mas, conforme entramos na Laudato Deum, vemos que, veja, seja o Biden ou o John Kerry, todos são poderosos católicos em posições poderosas dos Estados Unidos. O Kerry foi o chefe do time de clima dos Estados Unidos. Ele já declarou que gosta muito do Papa. O John Kerry já o visitou por 4 vezes. Eu suponho que ele vai lá para receber dele as suas instruções do que fazer. Ele recebe sua agenda diretamente do Papa. Como acabamos de ver, ela foi lançada em 4 de outubro, o que é muito recente. Agora, veja se você consegue relacionar o que o Kerry vai falar aqui com o que está dentro daquele documento. Apenas as emissões do sistema de alimentação causarão um aumento de mais meio grau até a metade deste século, se seguirmos desta maneira. Ao invés de estarmos na direção de segurar o aumento da temperatura em 1,5 graus, estamos, na verdade, rumando para o aumento de 3 graus agora mesmo. Simplesmente não dá para continuar aquecendo o planeta ao mesmo tempo que se espera alimentá-lo. Não funciona. E é por isso que, frequentemente, com relação à crise climática, nós temos que lutar em vários frontes de maneira simultânea. Este é o maior esforço organizacional que nós já enfrentamos até hoje. Acho que desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Portanto, temos que reduzir as emissões do sistema alimentar para mantermos o 1,5 graus. Mas por que esse número é importante? Porque os cientistas, baseando-se na física e na matemática, não em ideologias ou políticas ou partidos, ou seja lá o que for, mas na matemática e na física, assim como na química e na biologia, nos dizem que estas são as consequências.
nós vemos os mesmos números, 0,5, 1,5 graus. E ele disse que o nosso grande problema é cultivar alimento. Não dá mais para cultivar alimentos. Temos que sacrificar a produção de alimentos para manter a temperatura do nosso planeta. Você viu o que fizeram com os fazendeiros noruegueses? Os obrigaram a parar de usar fertilizantes. E o Canadá está prestes a fazer o mesmo. Eu li um artigo que diz que nos próximos 20 anos, o Canadá estará à frente desse movimento pelo clima. Estamos bem avançados nessa questão. Será que o Kerry fez o script dele baseando-se nesse documento? Digo isso porque parece ser a mesma coisa. Ele disse: nós estamos obtendo informações da matemática e um pouco da biologia e um pouco, sabe? Na verdade, o setor mais importante para a alimentação do planeta, que seria a biologia, é o que não estamos usando mais. Se olharmos para toda a população do mundo hoje, basta olhar no Google. Se somássemos todas as pessoas, daria 8 bilhões de pessoas ou um pouco mais de 8 bilhões. Podemos ter essa população em um estado menor que o Texas, com a densidade populacional da França. Portanto, posso dizer que temos a densidade populacional de Paris. E essa não é a cidade mais densa do planeta. Se quisermos aumentar ainda mais a densidade, podemos colocá-los em uma área minúscula e o resto do planeta poderia ser usado para alimentação. Atualmente, temos uma área de crescimento de alimentos mais do que suficiente para alimentar mais de 8 bilhões de pessoas. Se observarmos as estatísticas de desperdício de alimentos nos Estados Unidos, a quantidade de porcentagem que é cultivada e depois desperdiçada é enorme. E a quantidade que colocamos nos animais para se tornar um hambúrguer é novamente um número enorme. Portanto, basta nos tornarmos um pouco mais eficientes e menos desperdiçadores para alimentarmos muito mais pessoas do que temos hoje. Portanto, isso é algo que nem mesmo é cientificamente preciso. Sim, eles amam despejar na gente mentiras científicas. Foi a mesma coisa com a crise da saúde que tivemos recentemente. Eles querem convencer a gente que há um consenso geral de todo o planeta na narrativa deles. Mas isso simplesmente não é verdade. Mas eles seguem aquela forma. Basta repetir uma mentira, vez após vez, que cada vez mais gente vai acreditar. Nós fizemos um episódio inteiro falando sobre as crises alimentares que viriam. E ainda veremos isso acontecer cada vez mais. E leva um tempo para que essa onda se torne uma espécie de tsunami. Mas como eles estão dizendo, vimos isso na Europa, alguns países estão dizendo que não é permitido usar fertilizantes, tem que ser tudo orgânico. E isso parece ótimo. Mas, mais uma vez, estamos voltando à dialética hegeliana. Vamos nos confrontar com o ruim, o bom, o ruim e o bom e chegar à nossa síntese. Então, primeiro vamos apresentar a Monsanto, primeiro vamos apresentar a Bayer, primeiro vamos apresentar todas essas empresas químicas, essas ONGs e tudo mais. Vamos matar seu solo, vamos matar a biologia, vamos matar tudo. Então você tem que ser subserviente a isso. Saiu um documentário, eu acho que se chamava algo tipo Sem Fazendeiros, Sem Comida, algo assim. O único problema com o documentário é que a conclusão é que precisamos de fertilizantes químicos, o que eu acho que nós dois discordamos. Há uma maneira muito boa e natural de fazer isso. Falamos a respeito em outros vídeos do Amazing Discoveries e mencionamos que temos também um canal chamado Como Viver no Campo. E falamos sobre a aplicação do tipo rural cultivando sua própria comida. Há muitas maneiras naturais de fazer isso, mas o que eles fazem é, eles lhe dão esse mal e daí dizem, vamos fazer orgânico, mas agora o seu solo está tão morto que se você não adicionar nada nele, não tem como você corrigi-lo. Mas leva tempo. Mas leva tempo, exige esforço, exige conhecimento, e esse conhecimento é removido. E é assim que eles fazem, eles implementam essas coisas em um processo e então, nós não sabemos como fazer isso corretamente, que não seja destrutivo. Então, toda a estrutura alimentar pode entrar em colapso ali mesmo. E assim temos essa crise que, na verdade, eles mesmos estão criando. E é nessa situação que estamos hoje. Essa ideologia esquerdista, e não é exagero dizer,
que ela criou esse padrão, essa norma de matar o solo. E analisando os resultados dessa agenda de ultra-esquerdismo, vemos que a indústria alimentar está totalmente manipulada. E hoje nós vemos que as pessoas estão percebendo isso daí. Mas é quase tarde demais. As pessoas têm que aprender a remineralizar os solos e coisas assim. Então, a narrativa por trás da mudança climática é de que é tudo culpa da humanidade. É a nossa culpa. Nós somos emissores de carbono, a nossa atividade humana é nociva. Veja o que diz a Laudato Deum. A velocidade incomum de mudanças perigosas climáticas é atribuída à não supervisão de intervenção humana na natureza nos últimos 2 séculos. Lá embaixo agora, essas mudanças são atribuídas ao desequilíbrio global causando o aquecimento do planeta. Então nós somos os culpados. E agora é necessário controlar absolutamente tudo em nossas vidas diárias. O que compramos, o que fazemos, como passamos o tempo, como dirigimos, tudo tem que ser vigiado e manipulado. Vamos falar sobre isso em outro episódio. Mas esse documento saiu em 4 de outubro de 2023. E agora eu gostaria de mostrar algo que saiu em 1991, vindo diretamente do Clube de Roma, um grande grupo de discussão que fica lá na Suíça, mas que por muito tempo foi sediado em Roma. E eu quero mostrar isso para as pessoas, porque eu não acho que elas percebam por quanto tempo esse plano já vem em estado em execução. Já havia uma agenda para ele lá atrás, porque quando você vê esse documento, que saiu em 1991, comparado com o de 2023, veja, há uma diferença de 30 anos aí entre os 2 documentos. Vai ser interessante compararmos. Veja o que está nesse livro, A Primeira Revolução Global, um relatório do Clube de Roma. Em busca de um novo inimigo para nos unir, surgiu a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a falta de água e a fome preencheria perfeitamente este papel. Mackenzie, quantas pessoas falavam de aquecimento global em 91? Basicamente ninguém. Quase ninguém. Mas aqui está o Clube de Roma dizendo que a ideia da poluição, o aquecimento global, falta de água e fome preencheria esse papel. Então veja aí os grupos de discussão fazendo seu papel. O que será que a gente faz, hein? E aí surgiu essa ideia da mudança climática. Em sua totalidade e em suas interações, estes fenômenos constituem uma ameaça comum. Veja a terminologia de novo, Mackenzie. O bem comum, que exigirá a solidariedade de todos os povos. E a narrativa é essa, é isso que estão dizendo. Todos entrem a bordo para salvar o planeta. E podemos ver a progressão aqui. Como no início dos anos 90, eles estavam lançando essa ideia. E mais tarde, nos anos 90, no início dos anos 2000, o que vemos? Vemos um documentário sobre os pinguins e sobre os ursos polares, e daí vem aquela famosa cena do urso se afastando no meio da água, nadando. Parece que não tem gelo. E todas as informações adequadas são removidas. Você não tem contatos e é um fator de choque. E eles dizem, nós os pegamos. Os ursos polares, os pobres ursos polares precisam de gelo para sobreviver. Eles realmente jogam baixo. E é uma pena, porque muita gente se preocupa com isso. Eu não estou dizendo que é ruim se preocupar pelo planeta. Não é isso que quero dizer. O mais terrível é que, sabe, basta falar sobre os ursos polares, eles não precisam de gelo para sobreviver. O nível de ursos polares hoje é maior do que há 20 anos. Com menos gelo, não importa o que você queira dizer. Os níveis estão subindo. Portanto, eles não mostram mais os ursos polares porque, bem, é meio óbvio que há mais ursos polares do que nunca. Mas eles têm essa agenda e é por isso que dissemos novamente que eles planejam isso. Está indo de acordo com o plano. Eles envolvem os grupos de discussão, elaboram um bom plano e colocam em prática, em execução. Sim. E a gente vai mostrar um gráfico em outro episódio sobre como o papado tem os seus tentáculos nas empresas privadas, nesses grupos de discussão, nas universidades, para infundir essas ideias no mundo, o que envolve até mesmo os ateus. É um sistema incrível. É realmente algo extraordinário. Somente o diabo poderia pensar em algo assim. Mas ele continua. Mas ao estabelecer essas coisas como inimigo, nós caímos na armadilha da qual já alertamos, a de que tomar os sintomas pelas causas.
Todos esses perigos são causados pela intervenção humana. Foi o que Kerry disse agora há pouco, não foi? E será apenas com mudanças de atitude e comportamento que essa batalha será vencida. O verdadeiro inimigo é a própria humanidade. Então veja, 1991. Agora compare isso com o documento do Papa. Não é coincidência demais? E o que é especialmente interessante é que tudo o que estamos vendo agora, ainda que você decida ignorar a agenda católica, está tudo aí, num documento governamental secular. E como eu já disse antes, tudo isso aí parece querer a nossa destruição. Porque o que eles estão dizendo é: abra mão de toda a prosperidade, todo o bem-estar, do seu aquecedor, do seu ar-condicionado. Todo o sacrifício é válido para fazer isso aí acontecer. Mas eles estão dizendo que jamais chegaremos nesse ponto até que acabe a pobreza no mundo, até que a fome chegue a zero. Mas o próprio Jesus disse que a pobreza sempre estaria entre nós. Então veja, são dois princípios conflitantes. Acabe com todos os pobres versus os pobres sempre estarão com vocês. Não dá para misturar. Então, o verdadeiro resultado disso aí é que essa agenda não eleva o nível das pessoas. Ele rebaixa todo mundo. E para que ninguém chegue naquele nível, eles oprimem todos com taxas, com legislações, punições. Opressão, mais controle e censura e tudo mais. Sim, eles querem legislações nesse sentido. Temos que acabar com toda a pobreza, dizem eles. Precisamos de mais punições. Portanto, o verdadeiro objetivo disso daí é acabar com toda a prosperidade. Muito bem, nós começamos vendo o Projeto 2025 e depois fomos para Laudato Deum. Vamos voltar para o Projeto 2025. Vejamos o que ele tem a dizer sobre isso. Diz assim: a próxima administração conservadora deverá rescindir todas as políticas climáticas de seus programas de ajuda estrangeira. Deve fechar os escritórios de agências, programas e projetos diretivos para avançar o Acordo Climático de Paris. Parece bom. Parece bom, não é? Quando você lê isso, a sua tendência é apoiar esse documento imediatamente. Eu estou com a direita. Isso é a dialética hegeliana. Porque a Fundação Heritage, assim como as outras 70 organizações, são lideradas por católicos. Então temos o Papa, um oficial americano católico, mandando ver na agenda deles. E isso em 4 de outubro. Agora, curiosamente, ao mesmo tempo, outro documento é lançado dizendo que temos que acabar com tudo isso. Na página 257 diz assim: a agência deveria cessar a colaboração com o financiamento progressivo de fundações, corporações, instituições internacionais e ONGs que defendem o fanatismo climático. Impressionante. Então agora eles estão até mesmo... Veja, se uma pessoa como nós lê isso daí, vai reagir como? Sim, finalmente, acabe com essa besteira toda. Eu estou feliz que vocês estejam tomando a iniciativa nesse sentido. Vamos acabar com o fanatismo climático. Você não acha que esse documento está atraindo um monte de apoio para ele? Continuando. Finalmente, a próxima administração enfrentará um desafio significativo para desvencilhar-se de políticas e procedimentos que visam avançar as iniciativas raciais, de gênero e de igualdade debaixo da fachada da ciência. E é isso que eles estão fazendo, ciência, ciência, ciência. E em 2025 eles pretendem acabar com todas essas políticas. Veja, o fanatismo climático da administração Biden exigirá uma desconstrução por parte de todo o governo. Isso está, portanto, no outro extremo da Laudato Si, como acabamos de ver. E ele continua dizendo: os recursos federais governamentais para avançar a agenda woke deveriam ser revertidos e eliminados de todos os manuais de política. E isso é a prioridade deles. Então agora eles querem desfazer tudo. Eles vão apagar, como se nada disso tivesse existido. Então, veja que... Eles passam essa ideia de troca. Sim. E esse papel de vamos salvar vocês da agenda esquerda liberal, dos globalistas malvadões, dessa agenda fanática climática, eles até mesmo pegam a Organização Mundial da Saúde como exemplo de tudo isso. O Papa apoiou a Organização Mundial de Saúde nessa última grande crise climática. Mas aqui no Projeto 2025 temos um outro católico falando. É como dois católicos falando um contra o outro. Diz aqui: a visível falha e corrupção da Organização Mundial da Saúde durante a pandemia da Covid-19 é um exemplo do perigo que organizações internacionais colocam diante dos interesses de cidadãos americanos. Quando evangélicos leem isso daqui, eles dizem exatamente: quantos protestantes e ateus leram isso daqui dizendo, finalmente alguém entendeu? E lá no fundo diz: a próxima administração precisa acabar com o apoio a organizações internacionais.
E agora vamos para a última citação. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde estava disposta a apoiar, e continua disposta, a supressão de direitos humanos básicos, especialmente por causa de seu íntimo relacionamento com opressores dos direitos humanos como o Partido Comunista Chinês. Então esse documento está essencialmente indo contra o papado e as Nações Unidas. E parece apoiar os direitos humanos individuais. Sim, parece com isso, mas isso é pura dialética hegeliana, como temos dito sempre aqui. E quando você analisa o documento, contra o que eles estão se posicionando, aqui nós podemos ver que eles são um contra o outro em alguns lugares, porém, nas áreas mais importantes, estão perfeitamente alinhados. Então vamos rever rapidamente isso daqui. O papado é comunista e o projeto 2025 é conservador. O papado defende a mudança climática, os conservadores não são. O papado está do lado da Organização Mundial da Saúde, do Fórum Econômico Mundial, e os conservadores não. Mas agora começam umas semelhanças interessantes. Os dois apoiam a Embaixada Americana em Jerusalém, os dois apoiam Israel e a construção do terceiro templo, e com relação ao sábado e descanso dominical, vemos que estas organizações estão em total harmonia uma com as outras. E talvez este seja o elemento mais perigoso nisso tudo, porque naqueles primeiros pontos, eles discordam claramente um do outro. Isso faz com que muitas pessoas olhem para os conservadores de direita dizendo, estes são os mocinhos. No entanto, agora nós vamos ver como eles são semelhantes. E por que isto seria mais importante do que a questão da mudança climática? Lembre-se, o diabo quer a sua adoração, a adoração de todo mundo. E o falso profeta quer unir a igreja e o Estado. O objetivo deles é fazer com que Deus volte a ter um papel relevante no governo e em nossas vidas. Eles querem também reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, porque, segundo eles, isto seria necessário para que Jesus pudesse voltar à Terra. Se eu acreditasse nisso daí, eu também queria a construção do terceiro templo. Então, quando analisamos o correr dos eventos, quando Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e moveu a embaixada para lá, talvez esta tenha sido uma decisão mais importante do que as pessoas percebam. Essa declaração ocorreu em 2017, mas eles ficaram no local temporário até 2018. E diz aqui, o presidente Trump, na quarta-feira, reconheceu formalmente Jerusalém como capital de Israel, revertendo quase 7 décadas de política estrangeira americana e estabelecendo em uma moção o plano para mover a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para a contestada cidade de Jerusalém. O presidente Trump possui apoiadores protestantes e evangélicos, que simplesmente tratam ele como se fosse o Messias. Veja só esta figura que colocaram nos artigos, questionando quem foi mais perseguido, o Trump ou Jesus Cristo. Nos círculos nacionalistas cristãos, muitos apoiadores de Trump veem a sua prisão iminente de maneira sinistramente semelhante à crucifixão de Jesus Cristo. Alguns podem achar que essa imagem está querendo dizer que Jesus está apoiando Trump, mas não. A imagem está comparando a perseguição dos dois personagens, quando estavam sendo julgados. o que é ridículo. Mas isso é bom para nos mostrar qual é o ponto de vista do falso profeta. Então, nós vemos essa narrativa se aproximando. Nós já estamos encerrando o episódio de hoje, mas no próximo veremos no significado dessa mudança da embaixada americana para Jerusalém. Vamos ver como o falso profeta vê essa corrente de eventos no tempo do fim e por que o presidente da Câmara dos Estados Unidos, que acabou de ser eleito lá, um cara chamado Mike Johnson, é incrivelmente relevante para essa ascensão do poder conservador religioso protestante. Isso é realmente muito relevante. As coisas que estão acontecendo nesse momento são simplesmente incríveis. Todos os tópicos sobre os quais já falamos estão realmente chegando ao ponto culminante nesse momento. E não é porque sabemos alguma coisa, é porque a Bíblia é muito clara. E se estudarmos para sermos aprovados, veremos essas coisas antes que elas aconteçam para que possamos estar prontos, como você disse em um dos slides anteriores. O tempo de preparação. Precisamos estar preparados para os eventos que logo virão a esta terra. E enquanto fazemos isso, precisamos que nossos irmãos e irmãs compreendam que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e poderes, contra os governantes das trevas neste mundo, contra a perversidade espiritual nos lugares altos. Não estamos condenando protestantes.
Nós não condenamos evangélicos e nem mesmo católicos. O que queremos é que estas pessoas abram suas Bíblias e estudem as Escrituras. Estudem toda a Bíblia, comparem os versos aqui e ali. Não simplesmente aceite o que pastores ou pregadores estão dizendo. Verifique tudo na palavra de Deus, porque há muitos agentes de Satanás aqui na Terra trabalhando em prol do governo do inimigo. Os agentes de Deus e os agentes do diabo não se misturam. Na verdade, existe um documentário que já saiu, que é difícil de encontrar. É chamado Orando pelo Armagedon. Nesse documentário mostra um grupo cristão nacionalista americano militarizado. Esse grupo de cristãos nacionalistas estão ajuntando armas, espadas, todas estas coisas, se preparando para uma batalha real, dizendo que a Bíblia diz que devemos preparar nossas espadas. Eu queria mostrar para os nossos ouvintes o que é que a Bíblia diz sobre esta preparação. Quais são as verdadeiras armas que temos que empunhar? A Bíblia diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com o cinto da verdade, a couraça da justiça. Então veja que a Bíblia não diz para a gente pegar em armas literais, mas sim a pegarmos-nos a verdade e a justiça. Calcem os pés com a prontidão do Evangelho da paz, vistam o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu disse, há muitos cristãos achando que precisam pegar armas literais. Mas segundo a Bíblia, qual é o destino daquele que vive pela espada? Morre pela espada. A espada do cristão é a palavra de Deus. É o mesmo espírito dos reformadores, que diziam: mostre-me o erro das Escrituras, e eu mudarei a minha posição. Mas se não, então, sola a Escritura. Não mudarei um preceito, a menos que este esteja na palavra de Deus apenas. Eu espero então que essa coisa da dialética hegeliana tenha ficado mais clara. No próximo episódio, vamos falar sobre o ponto de vista evangélico dos eventos finais e como isso vai desempenhar um papel no foco de Israel em Jerusalém hoje. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo A Verdade Importa.